Fala galera, estamos começando mais uma edição do Apuarema em Pauta Podcast, dedicada à campanha nacional do Faça Bonito, em alusão ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu sou Mauri, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania do município de Apuarema, e agradeço a você que está nos assistindo pelos diversos canais, as plataformas das redes sociais. Cumprimentar o nosso amigo Davi Júnior, esse cara que não mede esforços, né, para dar voz a todas as pautas de relevância do nosso município. Já aproveito para mandar um forte abraço aos ouvintes da Apuarema FM. E estou aqui acompanhado da nossa técnica de referência do CRAS, a psicóloga Isna Santos, a nossa conselheira tutelar Giovana e o nosso assessor Fábio Essa. Olá, pessoal, cumprimento a todos. Estamos presentes aqui, né, para falar de um tema tão importante, que é sobre o 18 de maio, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E neste momento nós vamos chamar a atenção, né, de toda a comunidade, de todos os pais responsáveis, de todos vocês que têm uma criança em casa, que conhecem uma criança, né, e que querem o melhor para elas. Nós vamos estar aqui falando dessa campanha e como proteger as nossas crianças, qual o passo que nós devemos dar, o que devemos fazer. E durante esse diálogo, né, nós vamos estar falando sobre prevenções, sobre como identificar sinais. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal. Olá, pessoal. Meu nome é Isna, eu sou técnica de referência do CRAS, né? E a gente vai estar falando da importância dessa campanha do Maio Laranja, alguns sinais de alerta, algumas formas das crianças e dos nossos adolescentes pedir ajuda e, principalmente, uma conscientização da população sobre essa campanha tão importante. Olá, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Apuarema FM, pessoal da rede do YouTube, do Instagram da Secretaria de Ação Social. E hoje é um dia muito importante, aqui com a presença do Conselho Tutelar, com a presença do CRAS, na pessoa de Eidre, na pessoa de Giovana, o secretário de Assistência Social, Mauri, e a rede de proteção da criança e adolescente presente hoje aqui no podcast para trazer a nossa contribuição com a proteção das nossas crianças e adolescentes aqui do município de Apuarema. Hoje o diálogo vai ser bastante proveitoso. Fique ligado, aumente o volume do rádio, porque a informação é boa. É isso mesmo, Fábio. E só para adiantar, mas você vai falar um pouco mais sobre isso, vai aprofundar. Mas esse dia, né, Giovana e todos que estão nos ouvindo, esse dia 18 de maio, ele foi escolhido, né, porque nessa data, 18 de maio do ano de 1973, aconteceu uma atrocidade, né, no estado do Espírito Santo, em Vitória. Ficou conhecido como o caso Araceli, né? Essa criança que foi, Giovana, sequestrada, Isso. 8 anos de idade, sequestrada, abusada sexualmente e morta, né, por Sim. pessoas de classe média alta, e esse crime está impune até hoje, né? Isso. Infelizmente, os números preocupam demais, né? Os dados oficiais do governo federal ainda são alarmantes quanto a esse tema, né? Quanto a esses casos, né? E por isso que é muito importante falar sobre o assunto. Então, Giovana e Erna, diante desse contexto, né? Por que falar? Por que falar em violência sexual contra crianças e adolescentes? Então, Mauri, você citou bem, né, como iniciou essa campanha após esse crime tão bárbaro, né, que aconteceu com a menina Araceli. Foi um crime que chocou muito o estado do Espírito Santo, ali na cidade de Vitória. E no ano de 2000, né, houve uma mobilização muito grande. Por quê? Porque esse crime ficou impune. Essas pessoas, né, que cometeram esse crime, que eu nem sei se eu posso chamar de pessoas ou seres humanos, fizeram muita atrocidade com ela, e isso revoltou. Então, com isso, os governantes, né, sugeriram essa campanha do Maio Laranja. Quando nós falamos em campanha, Mauri, a gente lembra logo do ato de prevenção, né? Nós precisamos prevenir. A política de assistência social, ela tem esse mérito de procurar, né, prevenir várias situações. E, infelizmente, depois do caso Araceli, infelizmente, muitas crianças e adolescentes vêm passando por sérios tipos de abuso e exploração sexual. Não bastou esse crime tão bárbaro, né, para levar a consciência de agressores ou de pessoas ruins a pararem, né, de praticar esses crimes. Porém,
nós temos o dever de estarmos falando sobre a campanha, a gente precisa estar mobilizando, a gente precisa proteger, né, as nossas crianças e adolescentes. E é importante falar sobre isso, né? Porque muitas crianças e adolescentes elas não conseguem falar diretamente sobre a violência, né? Então o comportamento ele pode mudar. Então a escola, a família, a própria comunidade mesmo, né? Precisa estar atento para observar esses sinais, né? Que na maioria das vezes é isolamento, é queda no rendimento escolar, é ansiedade, dificuldade para dormir, né? Medo de algumas pessoas. Outra coisa importante é que um sinal isolado ele não confirma a violência, né? Mas chama atenção para uma necessidade de uma escuta, de um cuidado, de uma proteção. Como bem disse aí a Giovana, a Isna, são duas pessoas que trabalham constantemente com as crianças e adolescentes do nosso município de Apuarema. E respondendo à pergunta de Mauri, por que falar do dia 18 de maio? Porque só no primeiro trimestre do ano de 2026, mais de 116 mil denúncias foram registradas no Disque 100 no Brasil. Imagine o tanto de crianças no Brasil que está sofrendo, que está sendo violentada, que está sendo abusada sexualmente. E por isso a importância de proteger aqueles que não sabem se proteger. E Apuarema não é diferente do Brasil. Portanto, se no Brasil a gente tem um registro de 116 mil denúncias de violação contra os direitos da criança e adolescente, em Apuarema a gente também tem um número. Daqui a pouquinho, na próxima rodada, a gente vai estar falando sobre os números de crianças violentadas e abusadas aqui no município de Apuarema. E daí, Mauri, a importância da gente estar chamando a atenção da comunidade, da população de Apuarema hoje, para que a gente possa se juntar e combater esse crime tão horrível que é o crime contra a criança e o adolescente. Portanto, hoje nós teremos uma caminhada. Já estávamos na Escola Vasco Filho, com a presença do pessoal que está aqui, fazendo a mobilização, e hoje à tarde a gente vai estar lá no CRAS fazendo a caminhada. É mais um ato que a Secretaria vai estar fazendo para dar importância, mostrar a importância do dia 18 de maio. Exatamente, Fábio. Essa campanha é importantíssima a todos vocês que estão nos ouvindo, para que a gente possa levar essas informações, mobilizar as pessoas. E nós fizemos isso o ano passado, Fábio. Foi muito legal, né, Giovana? A gente andou pelas ruas e para mostrar para o pessoal, para, né, provocar isso. E esse ano não foi diferente. Esse ano, mais uma vez, Fábio, a gente não mediu esforço, então nós trabalhamos aí com material gráfico, imprimimos aí folders para a gente poder distribuir para as pessoas, apito, carro de som, a Rádio Apuarema FM, esse podcast que nós nos esforçamos para fazer, trabalhamos no final de semana, sábado, domingo. Então, o nosso papel, que é de conscientizar a população, de fazer o enfrentamento, nós estamos fazendo, não vamos medir esforço, né? Esse tema, Fábio, Giovana e Esna, que está aqui, é importante a gente traduzir bem, né, o que é a violência sexual, para que todos saibam, violência sexual. A gente sabe que pode acontecer, Giovana, de duas formas, né? Sim. Que é através do abuso sexual e da exploração sexual. Vamos agora aqui nesse momento falar sobre essas duas coisas diferentes, né, do que seria o abuso e o que é a exploração sexual. Antes de falar claramente, né, sobre o abuso e a exploração, essa campanha do Maio Laranja, né, já tem muito tempo que nós trabalhamos de forma bem lúdica nas escolas, né? O Conselho Tutelar, a gente tem recebido várias denúncias, né, referente ao abuso, à exploração, como o Fábio falou. Nosso município não é diferente de outras cidades do Brasil, do país, do mundo, né? Nós também temos muitos casos de violação. E ao quanto é importante a gente estar falando tanto com as crianças, como nós vimos falando todos esses anos. Fazemos uma campanha muito bonita e muitas crianças, após as nossas palestras, né, nos procuram para relatar situações de abuso. Porque quando fala assim abuso sexual, muitas pessoas levam logo para o lado do estupro, né? Que houve alguma conjunção carnal. Porém, o abuso e a exploração é muito mais. É um toque indevido, é um olhar que oprime, é um pedido de sentar no colo. Então, são vários sinais. Assim como nós, mulheres, né, temos várias formas de nos sentir oprimidas, imagine a criança e o adolescente.
Mas respondendo a sua pergunta, né, então a exploração sexual. O que é exploração sexual? É quando um adulto, né, ele utiliza daquela criança para adquirir algum benefício, seja para si próprio, ou seja por dinheiro, ou seja por algum tipo, né, inescrupuloso de saciação, né, vamos dizer assim, mas acontece muito. Inclusive, também a gente tem a exploração, muitas pessoas não levam em conta, mas a questão de mostrar, né, pornografia a crianças, né? Quando a gente leva uma imagem de nudez a uma criança, é um ato também de exploração, né? Está explorando a infância daquela criança, né? Porque ali ela passaria a conhecer-se dessa maneira muito tempo depois e muitas vezes esses exploradores, né? Esses seres, eu nem vou falar humanos, acabam praticando. Reforçar a fala de Giovana também, que assim, o abuso e a exploração, ela não acontece somente fora de casa, né, ou nas ruas. Acontece em um lugar onde as crianças e os adolescentes passam muito tempo, né, que é a internet. Então, através, né, muitas situações dessa acontecem através das redes sociais, né, com chantagens, ameaças, manipulações, pedidos de foto íntima, né, por isso é importante, né, o diálogo da família em casa. E referendando aí a palavra que foi dita pela psicóloga do CRAI, pela conselheira tutelar Giovanni, o abuso sexual, a exploração sexual, às vezes também vem do digital, como bem disse Isna. Então, quando você percebe uma conversa de um adulto no WhatsApp com a criança, uma conversa que direciona para coisas de sexo ou de imagem, já acende um alerta que pode estar havendo uma possível tentativa de abuso. Além disso, tem a internet, além disso, tem jogos, crianças gostam muito de jogar, e através desses jogos existe a forma de aliciar a criança, e os pais, os irmãos, os parentes, o professor, a técnica do CRAS, o conselheiro tutelar, todo mundo que tiver um determinado lugar que consiga perceber qualquer tipo dessa situação que foi dita aqui, é possível encaminhar essa criança para um serviço que é ofertado em Apuarema, lá no CRAS ou no Conselho Tutelar. A gente não tem a missão de perseguir ninguém, de acusar ninguém, de prender ninguém. A gente tem o objetivo de proteger a criança e o adolescente. Então, a nossa missão é essa. E a gente precisa da ajuda da comunidade. Agora, é importante dizer que esses casos de abuso sexual e exploração sexual, às vezes acontece com parentes da criança, com tio, com sobrinho, e aí vai, com primo. Dentro de casa, tem muitos casos que acontecem dentro de casa. E existem casos aberradores, né? Que até pai. Então, diante dessa dificuldade, né, desse vínculo parentesco, está aí a questão da conscientização da comunidade para que possa entender a importância de proteger aquela criança. Porque aquela criança é inocente. Ela não sabe que aquele tio dela está com a intenção de fazer algo de exploração com ela. Quando Giovana fala com um convite para sentar no colo, tem que entender de que forma é esse que sentar no colo. Se a criança senta no colo e de repente ele passa a mão na perna da criança, ele começa a passar a mão no pescoço dela, amanhã já começa a passar a mão nos seios. Então, isso já não é mais um alerta, já é uma violação. E por isso a comunidade tem que estar alerta para denunciar. Você está com medo de denunciar? Então você ligue para o 100. Porque no 100 é altamente sigiloso. Ninguém vai saber que foi você que denunciou. Seu nome não vai aparecer em lugar nenhum, nem no CRAS, nem no Conselho Tutelar, nem na Prefeitura, nem em lugar nenhum. Apenas o governo federal vai mandar os órgãos de competência fazer a averiguação. Mas seu nome não vai aparecer. Portanto, é um caso muito importante e é necessário que exista uma conscientização da comunidade para que possa ajudar os órgãos de competência, que Mauro muito bem fez hoje, reunir todo mundo aqui, para que a gente possa combater esses atos e proteger as nossas crianças. A gente está fazendo hoje uma caminhada, mas o secretário já determinou que no próximo mês, talvez no mês de julho, vai ter a 13ª Conferência Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que trata justamente dos direitos de proteção da criança e adolescente. Você já está convidado.
Mas aqui, Mauro não brinca, o homem é correria. Então ele já está fazendo essa campanha hoje, já está marcando a conferência daqui a 2 meses. Porque o tema, de fato, é de grande importância. Exatamente, Fábio. Na verdade, falando sobre a conferência, nós tínhamos a pretensão de fazer aí, ainda nesse mês de maio, né? Justamente para ter a ver aí com a campanha. Infelizmente não foi possível, mas até julho, se Deus quiser, nós vamos fazer essa conferência, vai ser muito legal. Então aqui nós compreendemos, Giovana e Erner, todos que estão nos ouvindo e assistindo, nós compreendemos então a diferença entre abuso e exploração. E para resumir, então abuso é quando esse direito de sexualidade da criança ele é violado, né? Sim. E como nós falamos aqui, isso pode acontecer, na maioria das vezes acontece, infelizmente, dentro da família, que seria a violação intrafamiliar. Isso. Não é? Mas também ela pode acontecer fora da família, que seria a violação extrafamiliar, na questão do abuso. Sobre a exploração, Giovana, nós vimos aqui, né, os tipos de exploração sexual que pode acontecer no contexto da prostituição. Eu não sei se aqui nós temos algum caso desse, eu acredito que não, pelo menos não que tenha conhecimento nem registro, né, no sistema lá do Conselho Tutelar. É no contexto da prostituição, a pornografia infantil, que é quando, né, as pessoas pegam foto íntima das crianças e começam ali a divulgar na internet e até mesmo vender. Então isso é exploração sexual. Tráfico também de criança, que não acontece, graças a Deus. E o turismo com motivação sexual, que é quando, né, um turista de outro país ou de outra cidade está na cidade e explora da criança. Ok, então, esclarecendo esses 2 pontos, Eisna, e Giovana e Fábio, que aqui está. Muitas vezes a violência acontece em silêncio, né? E quais os sinais que podem indicar que essa criança precisa de ajuda? Então, quando você fala sobre essa violência, né, intrafamiliar, eu chamo muita atenção, porque muitas pessoas, né, quando ouvem um relato de uma criança sobre um abuso praticado por algum membro familiar, muitas vezes os pais, os responsáveis, se calam, né? Se omitem a ponto de não é desse jeito que você está pensando e tal. E aí o que acontece, né? Essa criança, como Esna falou, né? Passa a mudar seu comportamento. Aqui em nosso município, nós temos, né? Infelizmente, situações, né, de violação de direito nesse sentido da violação sexual. E é um alerta para os adultos, né? Eu não vou falar nem responsáveis, mas adultos perceberem esses sinais. Se uma criança ela gosta de brincar, se ela é feliz, se ela conversa, aí a ponto ela começa a cair o rendimento, como o Esna falou, não quer ir para a escola, não quer brincar, não quer falar com ninguém, vive com medo, né, de alguma forma. E outra coisa é que, geralmente, esses abusadores, eles utilizam o medo, né, a chantagem como forma de se segurarem, de não serem expostos. Então, por isso que nós, como pais, nós precisamos ter muita, muita atenção. E eu chamo a atenção também para o sentido... cheguei em casa, eu trabalho o dia todo, meu filho está ali no celular, dentro do quarto... Abro a porta e meu filho está deitado. Então, tá tudo bem. Será que tá tudo bem, né? Será que eu sei o que é que o meu filho está olhando nesse celular? Será que ele não está usando esse celular como refúgio também para não ter que falar com ninguém e estar se privando apenas ao celular? Então, quando nós falamos de filhos, de criança e adolescente, a gente tem que ser muito, extremamente responsável, porque criar e educar uma criança hoje vai muito além do gerar, né? Tem toda uma situação e no mundo em que vivemos e no mundo em que estamos, que sempre foi assim, né? Nós precisamos ter muita cautela e muito cuidado e prestar muita atenção em todos esses sinais e muito mais, né? Que como pais a gente observa que há alguma diferença. E é por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto e reforçar que a responsabilidade, né, da proteção dessas crianças e adolescentes é de todos nós. Então, escola, família, comunidade, né, se perceber algum sinal diferente em uma criança, um filho seu, um vizinho, um sobrinho, denuncie. E a criança também, ela precisa saber que ela pode pedir ajuda e que existem serviços, né, oferecidos aí para proteger e acolher essa criança, né, como o Mauro já mencionou e Fábio também, Giovana.
é o CRAS, o Conselho Tutelar, assistente social, a escola, a saúde, né? E como o Fábio, nosso assessor, mencionou, o Disque 100, né? Que lá você pode fazer denúncias anônimas e gratuitas. Eu acho que uma forma que o CRAS ele pode ter a oportunidade de identificar por meio dos técnicos quando está atuando diretamente com os nossos usuários do serviço de convivência ou por meio dos nossos visitadores do programa Bolsa Família quando faz a visita domiciliar. Caso identifique, claro que a gente vai estar fazendo as manobras de proteção. No entanto, uma rede que é de fato algo muito importante é a escola. Porque o professor lidar com a criança diariamente. E quando ele perceber sinais de que a criança, como a Giovana falou, ela de repente é uma criança extrovertida. Aí ela se torna quieta, ela para de falar, ela chega com algum sinal de espancamento ou alguma coisa roxa, ou a forma dela se comportar na escola muda. O professor ele tem que ter essa sensibilidade de acender um alerta. Algo deve estar acontecendo com essa criança. E se ele não tiver expertise para poder dar seguimento, mas que ele possa sinalizar para o CRAS, para o Conselho Tutelar, para que de uma forma, né, profissional a gente possa tentar investigar sem expor aquela criança e sem expor os pais. Porque até então a gente não sabe de fato como está se tratando. Mas já é o fio do novelo, como diz. Então, assim, em Apuarema, no ano de 2025, 31 violações de direitos foram registradas pelo Disque 100. A gente sabe o número, mas não sabe quem foi que identificou porque é anônimo. Desse total de 31, 18 foram violações de criança e adolescente. Então, em 2025, segundo os dados do Disque 100, 18 crianças sofreram algum tipo de violência ou exploração no município de Apuarema. De repente, você que já até passou por essa situação, que hoje é jovem, mas foi violentada quando era criança, você precisa nos ajudar nisso aí. Você precisa denunciar, você precisa fazer parte das nossas campanhas, precisa engajar nas nossas redes sociais para que a gente possa proteger aquelas que ainda possam passar. É muito importante isso. Então, às vezes, a pessoa fala que Apuarema não tem nada, está tudo bem, tudo na paz. Eu sempre digo o contrário, em todos os lugares tem problema. E aqui também tem problema. As nossas crianças estão sendo exploradas. E é preciso a gente, como cidadão e como pessoa, proteger as nossas crianças. São pessoas indefesas. E aqueles que são pais, que são parentes e que cometem tal situação, é preciso que a rede consiga identificar, os amigos consigam identificar, porque, de fato, é algo muito ruim. Segundo os dados do Conselho Tutelar, na construção do Plano Municipal de Assistência Social, eles tiveram, em 2024, 129 atendimentos. Em 2025, até naquela data que foi solicitado, foram 69 atendimentos. Mas diz aqui, dentre outros, que o assunto é só violação, maus tratos em 2025 foram 14. Em 2024. Em 2025 foi 2. Negligência familiar, 26. Em 2025 foram 9. E aí você vem conflitos familiares, 71 em 2024 e 39 em 2025. A gente percebe que em 2025 baixou um pouco os atendimentos, né? Mas existe conflitos familiares, existe maltrato, e que dessas situações podem gerar o abuso e a exploração sexual, né? Então, você que, de fato, quem não gosta de uma criança, né, amor? A criança, até Jesus já falou assim, que as crianças vão entrar no reino de céu, né? Seja igual uma criança que vai entrar no reino de céu, porque é pureza e inocência. Então, nós temos essa missão. Vamos proteger a inocência e a pureza das crianças. Nos ajude. Isso mesmo, Fábio. Então, como nós falamos dos sinais, então alguns sinais merecem atenção, como foi dito, mas eu vou reforçar aqui. Então, você que está nos ouvindo, né? Se você notar ali alguma mudança brusca no comportamento de uma criança, algum medo excessivo de determinadas pessoas, isolamento, né? Agressividade, a queda no rendimento escolar, como foi dito aqui, a tristeza constante, né? A sexualização precoce,
dificuldade para dormir, automutilação, a gente tem casos na escola, Sim, não é, Giovana? Automutilação ou crise de ansiedade, então fique atento. Acontece o seguinte, pessoal, muitas pessoas têm medo ou dúvida sobre como denunciar, Sim. né? Então, como a população pode ajudar nessa situação? A população, a família, a rede de proteção, como é que pode ajudar nessa situação? A primeira atitude que deve ser tomada é muito simples. Todo mundo tem um celular, Giovana. Sim. Pode pegar ali, discar o 100, né? Sim. Ligar, a identidade não vai ser revelada. Então faça isso. Se a gente está diante de alguma situação, né, de violação dos direitos das crianças e do adolescente, então faça isso, disque o 100. Se, né, preferir, pode procurar o Conselho Tutelar. Eu vou deixar aqui registrado aqui, né, o pessoal que está ouvindo a gente, a Poarema FM, deixar registrado o número do Conselho Tutelar, Giovana. Sim. Então pega aí o papel, a caneta, pode anotar aí. E na live eu vou colocar aqui o número, né, aqui na tela, que é o 73, DDD 739 9935 7587. Repetindo, 739 9935 7587. Nós temos o Disque 100, como eu disse, a gente pode ligar para 190 também, que é o número da Polícia Militar. Sim. A gente pode procurar a delegacia aqui de Polícia Civil. Então, todos esses mecanismos podem ser utilizados. Você, Giovana, pode falar um pouco mais, né? Foi identificada ali, então, a violação, né? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer a partir daí? Sim, isso é muito importante. Lembrando da questão da denúncia, né? Nós temos o Disque 100, que é uma forma totalmente anônima, né? Em que esses casos depois são enviados para o Conselho Tutelar, para o CRAS. E nós temos também no Conselho, nós recebemos várias denúncias anônimas. A gente fala assim, o pessoal fala, como é anônimo? Se eu vou ligar para o Conselho, você vai conhecer minha voz. Só que existe algo em todo o setor, em todo órgão, em todo trabalho, em todo profissional, que é a ética. Então, a partir do momento que você liga e fala, eu não gostaria de ser identificado e gostaria de relatar essa situação, nós vamos automaticamente apenas ouvir o relato, né? E vamos ver quais são os procedimentos a serem tomados. Assim como você me perguntou, Mauri, a partir do momento que nós recebemos uma denúncia em que há uma violação de direito, em que uma criança está sofrendo algum tipo de violação, o Conselho Tutelar ele precisa ir, né, a essa residência, ir em busca dessa criança, ouvir os fatos, né? Se a criança e o adolescente quiserem falar, né, espontaneamente, nós podemos fazer essa escuta, lembrando que não é obrigatório, né? Até porque tem que ter todo o cuidado com a criança na maneira em que ela vai se expressar, mas nós temos esse atendimento. Se for necessário, se a violação tiver necessidade de registrar um boletim, nós acompanhamos a família, né, para registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Diante disto, fazemos o exame, né, de corpo de delito, nós levamos a essa criança para fazer um exame, né, para ver se realmente foi constatado essa violação. E em outras violações, né, de direitos, todas as violações, todas as denúncias que acontecem, o Conselho Tutelar vai averiguar a situação. Não importa se é filho de João ou se é filho de Maria. Quando há violação de direitos das crianças e adolescentes, não importa se tem classe social média, alta, baixa, não importa. Porque toda criança precisa ser protegida, né? Então, eu já cheguei até a ouvir, que é fulano vai passar a mão na cabeça. Então, assim, não existe passar a mão na cabeça de ninguém quando viola o direito da criança e do adolescente. Nós somos conselheiros tutelares e estamos ali. Se chegar um parente nosso, um pai, um irmão, um tio, uma mãe, violentou, fez algum tipo de violação contra a criança e adolescente, nós vamos agir da mesma maneira. Então, nunca se calem, sempre relatem, né, as situações. E eu parabenizo, Mauri, Fábio, Eisna, o nosso município, porque eles são assíduos, estão juntamente, são parceiros do Conselho Tutelar, porque nós recebemos muitas denúncias. E quanto mais a gente fala, esses momentos eles são muito importantes, porque encorajam ainda mais
né, a população a não se calar. Então, em qualquer situação, lembre-se sempre, Disque 100, procure o Conselho Tutelar, o CRAS, mas nunca se calem. Infelizmente, como o Fábio falou dos números, não é isso, Fábio? Infelizmente, essa não é a realidade fora de Apuarema. Sim. Aqui também acontece. Né? Então, é importante nós ficarmos atentos, nós fazermos a nossa parte. A luta é de todos nós, né? São as nossas crianças, é o nosso futuro. Então, nós não podemos, né, enquanto pessoa, enquanto sociedade, é nosso dever denunciar, estarmos atentos a qualquer sinal de violência. Pessoal, eu agradeço aí e parabenizo a ação da Secretaria quando a gente reúne os órgãos de competência diretamente de proteção à criança e adolescente, como a gente está com o Conselho Tutelar, com Giovana, eles representando os técnicos do CRAS, o secretário Mário representando toda a parte da assistência social. E eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte, olha, nós somos a rede de proteção da criança e adolescente, incluindo o Ministério Público e as demais outras autarquias de competência. No entanto, a gente não consegue ganhar essa luta se você não fizer parte dela. Então, a responsabilidade de tomar conta, de proteger a criança e o adolescente não é só do Estado. A Constituição Federal, ela cita que a responsabilidade é do Estado, da família. Então, você que é família, você que é cidadão, você é corresponsável pelo trabalho de proteção da criança e adolescente. Como o Fábio percebeu, denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar. Não adianta você se expor e querer brigar com a pessoa. Isso não vai resolver o caso. O importante é você denunciar pelo Disque 100, denunciar, ou melhor, informar o CRAS ou informar o Conselho Tutelar. Portanto, toda a comunidade de Apuarema, todo cidadão de Apuaremense é corresponsável nessa luta, nesse grito, nessa conscientização de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, convoco a todos vocês para que nós possamos, de fato, contribuir cada vez mais em proteção das nossas crianças e adolescentes. Só reforçando, né, o apoio de vocês, população, nesse tema tão importante, né, que é proteger e garantir o direito das nossas crianças e adolescentes. Agradecer a todos os ouvintes, né, dizer que daqui a pouco nós estaremos aí, nessa linda caminhada, né, chamando a atenção de toda a comunidade. E durante toda a semana, né, o Conselho Tutelar ele vai estar indo nas escolas, na zona rural. Então, vamos falar muito desse assunto. Onde você for, você fala, olha, essa campanha do Maio Laranja é muito importante. Vamos passar essas informações, né? Então, que vocês passem informações, que vocês nos ajudem, né, a proteger as nossas crianças e adolescentes. Ok, Giovana. Fazer um agradecimento especial também ao nosso prefeito Betão, né, que deu e dá todo o suporte aqui para que essa campanha possa acontecer no nosso município. Muito obrigado, Betão, toda a sua equipe, e que muito orgulhosamente faço parte também. Agradecer ao Conselho Tutelar de Apuarema, aqui representado, né, por Giovana, a equipe do CRAS, também representada aqui por Esna, o nosso assessor Fábio Essa, agradecer a Davi Júnior, né, por possibilitar que esse podcast pudesse ser transmitido também, né, nos canais da Apuarema FM. Muito obrigado, Davi Júnior. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, e reforçar aí o convite, né? Daqui a pouquinho nós vamos para as ruas. Fica aqui o nosso convite para que toda a população abrace essa causa. Vá com a gente, né, também nessa caminhada, né, em alusão a esse 18 de maio. Proteger as nossas crianças e adolescentes é compromisso de todos nós. Então, chegamos ao final do nosso podcast especial da campanha do 18 de maio. Faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Em caso de suspeita ou violação, Disque 100, procure o Conselho Tutelar, procure o CRAS, ligue para a Polícia Militar. E muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio, se Deus quiser.